Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem como tema: Meu reino não é deste mundo. É um capítulo especial para nós falarmos da vida de Jesus, da grandeza de nosso Mestre Jesus, da sua angelitude, da sua superioridade, da sua cristandade. Jesus está acima da classe dos espíritos puros. Ele está na condição de um Cristo, para que a gente entenda o que significa isso. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos comentar. E para o nosso estudo, nós temos uma leitura que dá um caráter dessa magnitude, dessa superioridade de Jesus. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus na sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Todos nós lembramos, a pergunta fazia parte da peça acusatória que estavam tentando impor a Jesus. O próprio Pilatos disse que ele não tinha encontrado nada que incriminasse aquele homem, mas Herodes, que era o rei da Judéia, e também os judeus ouviram e trouxeram várias testemunhas, por isso que eu digo, é interessante isso, que testificaram que Jesus tinha dito que ele era rei. Então Pilatos quis que Jesus declarasse da boca dele que ele era rei. Se ele era rei, ele estava afrontando o Império Romano. Aí sim, esse é um crime, porque o rei era um só, Herodes. Pilatos, tendo então de novo no palácio e feito vir a Jesus na sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Pilatos perguntou para ele: O que é a verdade? Jesus silenciou e Pilatos saiu para dar continuidade ao processo. O poder do céu diante do poder da terra. Depois nós continuaremos. Vamos à nossa prece de abertura. Bem, dedicados irmãos, nós, para esse estudo, nós separamos aqui uma passagem
de um livro para nós muito especial, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Anteontem, dia 22 de abril, é uma data especial. Eu vi muito poucos comentários, poucas lembranças, seja em qualquer tipo de imprensa, do descobrimento do Brasil. Não sei vocês, mas não vi a celebração desse dia, que foi um dos dias para a história da humanidade, um dos dias mais especiais, não o mais especial. O mais especial para a humanidade foi o dia que Jesus nasceu, o dia que ele veio à Terra. Esse período foi o mais especial, seguramente, o maior momento da Terra. O seu governador espiritual veio à Terra. Quando nós falamos de governador espiritual, para nós darmos uma ideia de Jesus, por que nós chamamos Jesus de governador espiritual? É uma revelação que foi feita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. No primeiro parágrafo deste livro, Emmanuel conta que uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor se reuniram por 2 vezes na face do nosso planeta. A primeira vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniu foi quando a Terra se desprendia do Sol, do sistema solar, para iniciar a sua formação de planeta. Isso há 6 bilhões de anos atrás. Neste momento, Deus confiou a Jesus o planeta Terra. Vejam, quando nós falarmos de Jesus, entendamos uma coisa: Ele é o arquiteto deste planeta. Há 6 bilhões de anos atrás, Ele era um Cristo, um Espírito que está acima da condição de Espírito puro. Ele já está na condição de governar um planeta. Quando nós falarmos de história, lembremos, já que a gente já estamos sabendo que Jesus é o Criador, Ele é o Verbo, o executor da vontade de Deus na formação deste planeta. Quando nós imaginarmos algo sobre Jesus, pensemos que Ele preparou este planeta sem ninguém habitar ele, sem nenhuma forma de vida existir, por 2,5 bilhões de anos. No silêncio deste mundo, Jesus reinava por 2,5 bilhões de anos. Quando nós pensarmos que Jesus esteve impaciente, se incomodou com algo que aconteceu durante a sua vida, quando nós imaginarmos que alguma aflição atingiu Jesus, dessas que nos afligem no nosso dia a dia, lembremos que Ele estudou, preparou, coordenou e executou
executou um plano por 2,5 bilhões de anos, sem que ninguém visse suas mãos augustas, como conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Aí acabou a missão de Jesus? Lembremos, a Terra começou a resfriar por 2,5 bilhões de anos, formou-se uma camada de líquido espessa que cobriu o planeta inteiro. Nessas águas tépidas, mornas do nosso planeta, surgiu a primeira forma de vida, o protoplasma, um ser unicelular. Isso já não é Emmanuel quem conta, são nossos livros de história. E ele, obviamente, corroborou. Um ser unicelular que deu origem a formas complexas. Eu pergunto para todos nós que estudamos antropologia, o evolucionismo, a história biológica do nosso planeta, quanto tempo levou para que do protoplasma se evoluísse a formas articuladas, os artrópodes, por exemplo? Quanto tempo? Mais 1 bilhão de anos. E Jesus a tudo presidindo, estudando as formas do homem, estudando o mapa genético que iria formar o futuro homem do planeta. Tudo isso. E se nós formos continuar esta saga, vamos olhar então um mistério que paira o mundo científico até os dias de hoje, que o Espírito da Verdade declarou no Livro dos Espíritos, que isso está na mão de Deus. Nem eles têm acesso a certos segredos que estão nas mãos de Deus. Bom, depois de outros bilhões de anos existiram e a Terra foi povoada por seres enormes, os dinossauros, aqueles seres que estavam, segundo Emmanuel, em experiências genéticas para definir a nossa forma. Por que Jesus disse: eu não vim destruir a lei? Ele não podia trazer um molde assim como o nosso, implantar na terra e está pronto. Não, ele é um governador de um mundo, seguindo a sequência deste mundo. De um ser unicelular, nós fomos para seres que tinham 10 toneladas, seres enormes, 30 metros de altura, os brontossauros, os dinossauros. Bom, isso foi exatamente o fim que se marca desses seres no planeta há 80 milhões de anos atrás, quando se deu um choque de um meteoro com o nosso planeta, de um cometa, que se chocou com o nosso planeta e levou 80% das formas de vida de animais do nosso mundo. Isso tudo cientificamente estudado e comprovado. Mas nós temos notícia de que o homem só surgiu no nosso mundo, o primatas hominis, há 4 milhões de anos atrás. O que aconteceu
entre 80 milhões de anos atrás, e quando iniciou a formação, quando se dividiu os tipos, seguindo um tipo para a formação da raça humana, e o outro tipo continuou na condição de primata, como os vemos nos dias atuais. Teve uma bifurcação. Como? E o que aconteceu neste intervalo entre 80 milhões e 4 milhões, em que estes seres gigantescos desapareceram para surgir o homem? Ninguém sabe. Jesus, entretanto, nestes 75 milhões de anos, continuou trabalhando. Nós não queremos dar aula de biologia, de história, de antropologia, de arqueologia, não, de forma alguma. Mas nós, no mínimo, temos que lembrar, quando nós falarmos de Jesus, nós temos que entender a grandeza e a sua superioridade. Quando Pilatos esteve diante de Jesus, perguntando: tu és rei? E Jesus humildemente dizendo: é tu quem está dizendo, eu sou rei, mas eu não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Pilatos ainda perguntou para ele: o que é a verdade? E Jesus, num relance, olhando o dia em que Deus entregou o planeta para ele: ó, forma este mundo, cria os seres, estabeleça as leis que regem este planeta. E ele lembrando o que aconteceu há 6 bilhões de anos, e um homem ali achando que estava com todos os poderes da terra, que são muito temporais, os poderes terrenos, com poderes sobre Jesus. E o que Jesus fez? Ele silenciou, porque não ia ter como ele contar toda essa história para Pilatos, sobre criação de mundos, formas de mundos, vida em outros planetas. Ele tentou falar para Nicodemos sobre reencarnação e quase fundiu a cabeça de Nicodemos, que era um doutor da lei, não era um leigo, era um homem estudado. Esses homens do Sinédrio, os doutores da lei, eles só estudavam todos os dias. Os anciãos passaram a vida inteira estudando. Jesus, ele falou: Senhor, como pode um homem velho entrar dentro da barriga de uma mãe novamente? E Jesus falou: Nicodemos, se quando eu vos falo das coisas da terra tu não me entende, o que vai ser quando eu te disser das coisas celestiais? Porque falar de mundos, de céus, iria derreter o cérebro de Nicodemos. Mas nós temos uma história especial para falar de Jesus. Quando ele veio visitar o planeta no século XIII, como conta Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que Jesus viu naquele primeiro quartel do século XIII, do século XIV. Ele veio por volta de 1330 visitar o nosso planeta, como conta Humberto de Campos. Ele encontrou, ele que deu todo o seu apoio a países como a Grécia, Sócrates, Pitágoras, Platão, Anaxágoras, Tales. Imaginem o banho de ciência que a Grécia deu ao mundo. Entre isso só em termos de matemática e geometria, sem falar em filosofia. Mas o que virou uma máquina de guerra? E Roma,
todo o empenho que ele deu para o Império Romano, uma autoridade sobre o mundo em que ele iria habitar, a terra em que ele iria habitar, a Galileia. Também não, uma máquina, se transformou numa máquina de guerra. E depois, a igreja primitiva, que se constituiu na época em que ele veio ao mundo, se constituiu num mercado aberto, início das vendas das indulgências, riquezas, luxos, sendo que ele era todo amor e simplicidade. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Ele ainda havia enviado Francisco de Assis, um dos seus apóstolos, que foi João Evangelista, a reencarnação de João Evangelista. Vai lá, ensina como que era a minha vida. E Francisco de Assis fez isso, numa casa extremamente rica, que era dos seus pais, Pedro Bernardone e Maria Picard, também Bernardone. Uma das casas mais ricas de Assis. Ele abandonou toda aquela riqueza para poder servir a uma causa do Evangelho de Jesus. Não que ser rico é um mau negócio para se seguir a Deus. Não. Existe o bom rico e o mau rico. Por exemplo, vamos falar de Zaqueu, era um bom rico. Jesus disse: a salvação veio nessa casa hoje, porque ele estava tão feliz, e ele era uma pessoa abastada, ele era um cobrador de impostos, Zaqueu. Aliás, vamos falar de Zaqueu, que reencarnou ao lado de Francisco de Assis como Antônio de Pádua. Já pensou? Que presente! Um prêmio para quem conseguiu superar a avareza do dinheiro. Mas nós estamos falando dele ter enviado Francisco de Assis para lembrar todas as passagens dele, todo o amor, todo o desprendimento, a pobreza, a simplicidade, ou seja, na maior desvantagem, fazer coisas que pessoas que tinham tudo na época dos poderes temporais não estavam fazendo. Depois de ter mandado Francisco de Assis, o mundo estava mergulhado nas cruzadas, na intolerância religiosa, em perseguições. Estava para se iniciar a reforma protestante e toda aquela saga de perseguição a médiuns. Ele veio, Jesus, visitar o planeta. Numa visita para ver as coisas como estavam, foi recebido por Eliú, que era um ministro para problemas sociológicos do planeta. E Eliú estava mostrando para Jesus: a Grécia é mais Roma, e os povos Egito, Índia, China, que receberam todos os grandes missionários. E Jesus começou a ficar triste, não é a palavra, mas ele começou a olhar a obra dele. E Eliú, tentando dizer para Jesus que nem tudo estava perdido, tentando mudar o semblante, apontou para ele um lugar aonde não tinha acontecido nada, que foi, e que este lugar tinha o símbolo da cruz da redenção, que é o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro, símbolo no céu. Aí Jesus disse: vamos ver essas terras. E aí, quando ele olhou essas terras eram o Brasil, e falou: bom, então para esta terra eu vou transplantar a árvore do meu Evangelho. Toda a história religiosa do mundo, de todos os tempos, todo o empenho dele na Galileia, na Judéia, na Palestina, de implantar o seu reino de amor, ele disse: eu vou transplantar essa árvore para cá. Por que ele não ia semear? Por que ele usou a palavra transplantar a árvore? Porque
essa escola já estava pronta, formada com galhos. Ele ia arrancar aquela árvore com raiz e tudo e ia trazer para o Brasil. Só tinha um problema: essa terra não tinha sido descoberta ainda. Ela era habitada por povos primitivos. E ele chegou e falou para Eliú: Eliú, quando nós quisermos trabalhar com Jesus, lembrem, é o caminho do exemplo. Eliú era um ministro de problemas sociológicos do planeta, e Jesus disse: Eliú, você vai reencarnar na terra. Trabalhar com Jesus é assim, é no exemplo. Você vai trabalhar e você vai promover o descobrimento dessa terra. Foi então que Eliú, reencarnou na terra como Henrique de Sagres, que fundou a escola naval em Portugal, que facultou com seus instrumentos o início do período das grandes navegações, da qual fez parte a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então Cabral foi um missionário. Ele tinha que descobrir o Brasil para a árvore do Evangelho ser transplantada para cá. Vocês viram a magnitude do que é o dia 22 de abril do ano de 1500? A consolidação do plano do nosso Senhor para início da transição planetária do nosso mundo. E nós que reencarnamos, aí sim, nós reencarnamos, porque no mínimo 500 reencarnações nós temos sobre o solo deste planeta. E nós que reencarnamos aqui, nós temos que agradecer de joelhos a bênção que Jesus nos deu de ter reencarnado na pátria do Evangelho, com uma missão tão sublime neste momento de transição do planeta. Jesus, ele presidiu, governou pessoalmente junto, amparando muitíssimos seus enviados, para que acontecesse o que nós vimos. Eu queria narrar um fato que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conta como o Brasil foi descoberto. Que isso não está no livro de história, mas guardemos bem, porque foi assim mesmo. Os caminhos das Índias são abandonados, eles estavam perdidos no mar, porque uma grande calmaria havia acontecido, e eles ficaram apavorados, porque eles perderam a noção de onde se estava. Suas falanges de navegadores do infinito, espíritos, se desdobram nas caravelas, embandeiradas e alegres, aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. Cabral era médium. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais, e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Um vento misterioso soprou, empurrando as caravelas para um lugar certo. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito, mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário,
derrama um claror de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima recebem-nas com alegria indizível. Os marinheiros. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares de Coimbra, eles ouvem com veneração e humildade. Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro. E reza a crônica de Caminha, Pedro Vaz de Caminha, que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Vera Cruz. Mas aí Henrique de Sagres, no mundo espiritual, já rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu, mas de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus receios. Mestre, diz Eliu Henrique de Sagres, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade, no seio da pirataria de todos os séculos, porque não se podia ver uma terra descoberta que logo piratas saqueadores vinham para tentar tirar riquezas dessas terras. E o Brasil era muito rico, e é muito rico. Eu não vou falar hoje sobre riquezas naturais do Brasil, vai ficar para uma outra oportunidade. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invadindo as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Agora, neste momento da descoberta, Jesus fala para Eliu: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sinal no céu, Cruzeiro do Sul, a forma do Brasil, um coração. Capricho espiritual, capricho divino. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, ele reafirma de novo, ao meu coração, que ela se encontra ligada para sempre. Por isso que nós temos muito que agradecer a Deus, por estarmos vivendo nas bênçãos de uma terra que está para sempre ligada ao seu coração. Então, dedicados irmãos, quando nós formos falar da realeza de Jesus, nós lembramos da sua angelitude espiritual. Vocês imaginem um ser do quilate espiritual dele ser traído por um amigo,
ter anunciado antes que esse amigo iria o trair, ver o seu amigo querido, que foi Simão Pedro, dizer: Senhor, eu morro, mas eu não te abandono. E Jesus dizer para ele: antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. Depois ele ser torturado daquela forma, ele foi chicoteado no grau máximo que um criminoso poderia ser, porque mais do que essa quantidade de chibatadas que ele levou, 2 soldados se revezaram nessa tarefa para manter a intensidade das chicotadas. Cuspiram nele, ridicularizaram ele, e eis que estava diante de todos estes acontecimentos o nosso governador. Lá na cruz, ele ainda disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há quem ainda alegue que Jesus duvidou de Deus quando ele expressou daquela forma: Eli, Eli, alá sabatanim, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Mas não, graças ao entendimento que o nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias traz dos estudos do Evangelho e da cultura hebraica, ele nos trouxe e depois confirmamos. Tratava-se de um salmo de Davi, que Jesus estava recitando na cruz, exatamente o salmo. Então não, por quê? Imaginem, nós sonharmos que Jesus teve preocupação ou dúvida de que Deus havia abandonado ele. Ele estava cantando. Os cristãos cantavam antes de morrer. Os cristãos depois seguiram dessa forma, mas Jesus recitava um salmo. Outros salmos ao longo desde a sua prisão até a sua crucificação e a sua morte, vários outros salmos ele recitou, que foram identificados depois nos estudos. Quando nós falarmos do nosso Mestre Jesus, lembremos da força que ele teve aqui na terra. Quando nós vermos ele dizer: eu quero ser curado, lembremos de que ele tinha de fato autoridade para dizer isso: eu quero. Depois de Jesus, todas as pessoas que intentaram realizar algo de bom, imploravam a Deus, oravam a Jesus: Senhor, me ajude, Senhor, me ampare. Francisco de Assis também, que fez curas milagrosas, ele também foi um médium de Jesus. Entretanto, Jesus era a autoridade. No paralítico de Cafarnaum, o que disse Jesus? Toma, os teus pecados são perdoados, na primeira frase. Mas quem é você? Perguntaram as pessoas na volta, os doutores da lei. Quem é você para dizer perdoados são teus pecados? Isso daí é uma blasfêmia? Não, mas era ele, Jesus. E ele pergunta para as pessoas: o que é mais fácil dizer? Porque para mim tanto faz. O que vocês querem que eu diga? Perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais do poder que o Filho do Homem está investindo aqui na terra, eu digo: toma a tua cama, levanta-te e anda. Eu digo. Quando nós imaginarmos o poder que Jesus tinha, a força, lembremos desta cena, ou do centurião de Cafarnaum: Senhor, eu tenho um servo que é muito querido. Ele já não é um servo, ele é um membro da família, de tão próximo que ele é nosso, só que ele está doente.
está com uma doença mortal. Jesus disse: pois bem, onde que é a tua casa? Já era difícil, hein? Ir na casa de um centurião, que eram pessoas odiadas. Jesus disse: não, onde é a tua casa? Mas ele respondeu ao centurião, por quê? Centurião, um homem de autoridade, um homem, um servo do exército romano, foi pedir a Jesus humildemente. 2, ele disse uma palavra mágica para Jesus. Ele não é um servo, é como se fosse um membro da família. Jesus viu amor, viu humildade, viu tudo ali. Senão vou premiar, isso merece o prêmio. Onde é? Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Eu tenho soldados às minhas ordens, que quando eu dou uma ordem, eu sei que eles vão cumprir. Se eu digo vá, eles vão. Se eu digo venha, eles vêm. Digas somente, fique curado, e eu tenho certeza que meu servo ficará curado. Jesus olhou para as pessoas e disse: vocês estão vendo? Eu nunca vi em Israel tamanha fé. Faça-se como tu desejas, mostrando que nós podemos participar da cura com Jesus. Se ele é como o desejo dele é o motor para a boa realização das possibilidades que Jesus tinha a seu dispor. E conta o Evangelho que quando ele foi no caminho, os seus amigos já vinham dizendo: ele ficou bom, venha que ele está curado. E ele olha para Jesus lá à distância e Jesus sorri para ele. Esse é Jesus. É Jesus. Aconteceu algo muito parecido com Eurípides. A parturiente, a quilômetros de distância da casa de Eurípides, estava com um parto difícil, e ele falou para o marido: meu bem, vai lá buscar Eurípides, porque senão eu vou morrer aqui. E o marido veio, mas quando ele saiu, Eurípides bateu na porta e disse: minha senhora, vim ajudar. Falou: mas meu marido saiu. Não tem problema. Ajudou, a criança nasceu. O marido chegou algumas horas depois no colégio Allan Kardec. Eurípides recebeu e falou: meu irmão, volta para casa que a sua esposa deu à luz a uma linda menina. Falou: como? Volta, pode voltar, está tudo bem. Ele voltou e disse: meu bem, onde é que você está? Você saiu, Eurípides chegou. Vocês viram? Ela pensou, Eurípides à distância se desdobrou, se materializou na casa dela, fez o parto e voltou para a sala do colégio Allan Kardec. Mas nós estamos falando de Eurípides Barçanufo, que viu Jesus no jardim do colégio Allan Kardec, que ele quase desmaiou. Aliás, o sonho de Eurípides, para concluir a nossa palestra. Lembram-se que nós comentamos sobre Elio? Reencarna, vai lá descobrir a terra, as terras dadivosas, da pátria do cruzeiro. Eurípides teve um desdobramento espiritual. Conta Hilário Silva, o sonho de Eurípides, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Jesus saiu do corpo, subiu, chegou num lugar bonito. Quem que ele encontrou à distância? Jesus. Deus, Jesus. Ele foi se aproximando de Jesus e viu que Jesus chorava. Falou: Senhor. Ele ficou muito compungido com as lágrimas do Cristo.
Senhor, choras, por quê? Jesus não respondeu. Ele ainda tentando tirar Jesus dessa impressão, choras pelas pessoas que sofrem na terra? Não respondeu. Por que choras, Senhor? Por aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho? Foi quando Jesus olhou para ele, disse: não, meu filho, eu não choro pelos que sofrem e pelos que não conhecem. Os que não conhecem vão conhecer. Eu choro pelos que conhecem e não praticam o meu evangelho. Eurípides teve um choque, retornou rapidamente ao corpo, e a partir daquele dia ele dobrou a sua carga de trabalho. Quando nós perguntamos assim, por que ele está tão motivado, ele encontrou Jesus. E quando se encontra Jesus, nós não podemos ser mais e nem conseguimos sermos mais as mesmas pessoas. Desejamos a todos nós ótimas mudanças em nossas vidas, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe, uma ótima noite a todos, muita paz, muito obrigado a todos.